Muito bom dia para você, Miriam. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN. Ontem à noite, no final do dia, o Michel Temer, o presidente Michel Temer, você não, né? Tô aqui pensando em você. E o presidente Michel Temer recuou na questão lá da reforma da Previdência para os servidores estaduais e municipais. O que isso significa para você? Olha, primeiro, reformar a Previdência é sempre uma tarefa muito difícil, né, Milton? É sempre difícil, sempre é uma luta, sempre tem grupos que se reúnem e eles são fortes, pressionam. Alguns representam só interesses corporativos, mas falam em nome do povo. Então, é sempre difícil. O ex-presidente Fernando Henrique enfrentou isso de forma muito forte, uma posição forte, a primeira mudança que ele fez no INSS, e acabou perdendo a proposta de idade mínima, né? E o ex-presidente Lula também enfrentou uma crítica muito grande, inclusive dentro do seu próprio partido, quando ele mudou o regime de aposentadoria dos servidores e tirando alguns dos excessos de vantagens que eles tinham em relação aos outros trabalhadores. Na época, o PSOL, ele se formou a partir da dissidência do PT, de gente que não aceitava a reforma da Previdência do setor público, e hoje, você olha, ainda tem uma quantidade enorme de vantagens para o servidor público que pesa demais na Previdência. Então, ela tem que mudar, e o argumento mais comum é que ele não precisa ser alterado porque está tudo bem. Todo mundo sabe que não está tudo bem, o país está com dificuldade nas suas contas, né? Então, o recuo do presidente Temer ontem foi parte desse jogo de pressão. Ele fez bem? Não, ele fez mal. Primeiro porque criam-se de novo mais grupos que não vão ser afetados pela Previdência. E já estavam Forças Armadas fora, policiais militares fora, e agora policiais civis e professores, né? Bombeiros também fora. Então, você vai criando categorias que têm um tratamento diferenciado, e é assim que a gente chegou no buraco onde chegou, porque todo mundo acha que é diferente do resto, que seu trabalho é mais difícil. Alguns são mesmo, mas não todos, e não dessa forma. E aí aqueles que não se acham diferentes dizem assim, mas se eles não mudam, por que eu tenho que mudar? Exatamente. E aí ninguém muda nada. Exatamente. Ninguém muda nada. E aí também é ruim esse recuo do presidente Temer, porque os estados, eles precisavam desse respaldo da lei federal para fazer o ajuste fiscal lá das contas estaduais. O déficit dos estados é muito grande, o déficit da Previdência dos estados. Então, o que, só para olhar aqui enquanto estou falando com você, sobre o déficit da Previdência dos estados. O valor total deles, 90? Pois é, exatamente. Os servidores estaduais, 89,6 bilhões. Isso. É o déficit da Previdência dos estados. Eles precisam de reforma. E o governo federal, quando ele muda isso aí, fala, não, vou mudar só com os meus, não vou comprar briga alheia, o governo federal também perde o apoio dos governadores na mobilização para aprovação das mudanças. Das bancadas, né? Que vão votar. Pois é. O que as bancadas estão querendo, não muda nada no meu estado lá, que eu posso votar a nível federal, porque federal não vai aparecer na minha casa fazendo protesto. Mas acontece que, ao fazer isso, não ajuda a regularizar as contas dos estados. Os estados tem menos força política para mudar se ele não tem um respaldo do governo federal. Então, o governo perdeu aliados. E a luta já era difícil para mudar a Previdência, vai ficar cada vez mais difícil se ele começar a ceder. Ele cede agora nisso, depois tem outros pontos aí que estão exigindo mudança, que no final das contas vão aguando a reforma, e é assim que aconteceu das outras vezes. As reformas foram tão insuficientes que precisaram ser feitas novas reformas, né? Então, quando você resolve brigar essa briga, tem que saber que tem que pensar no Brasil de 2020, 2030, 2040, tem que pensar grande e ficar firme no seu ponto, tentando argumentar. O governo não tem conseguido convencer, não tem feito um trabalho eficiente de esclarecimento da opinião pública, mas precisa continuar, e principalmente na comunicação, precisa explicar melhor a reforma e por que a reforma é necessária. Explicar uma vez, 2, 100 vezes. Não é que eu já disse isso, é preciso explicar novamente, porque isso aí não é para este governo. Este governo acaba daqui a pouco.
né? O que a gente precisa é pensar no país como um todo, Milton. Bueno, vamos ver aí e esperar para ver também se outras mudanças não virão, inclusive na reforma para os servidores da Previdência. Não só o funcionalismo público, mas para os funcionários todos de uma maneira geral, já que essas mudanças podem ocorrer também. Não falta emenda a essa PEC lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados. Não falta emenda, para aguar o projeto. Para aguar o projeto. Vamos ver no que vai acabar tudo isso na hora de puxar o traço. Obrigado e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Vamos pro...